entregou o rei a vós, soldados seus. Corajosos, pois em tudo defendem, marchando para os céus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, errantes sem temer, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem para dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Aleluia, glória a Jesus. Queremos saudar a igreja com a paz e a gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar adorando a Deus nesta noite. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus o hino número 15 da... É de Deus, né, irmão? Quando Deus está no negócio, vai tudo bem. Abri a harpa aqui, número 15, o pastor Gênesis também estava pensando o hino número 15. Então vamos louvar ao Senhor com este hino. Com cego eu andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador.
mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, convertei-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém, Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de São Mateus, no primeiro livro do nosso Novo Testamento, no capítulo 20. Convido os irmãos, se for possível, ficar em pé, em reverência à sua palavra. E o versículo 29 é um texto bem conhecido de toda a igreja. Aleluia. E saindo ele de Jericó, seguiu-o grande multidão. Eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando,
chamando-os, e disse: que queres que eu te faça? Disse-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Não tinha como deixar de seguir, né? Aleluia. Depois abriu os seus olhos, a chance que Deus deu era para seguir. Tá? Vamos orar, irmãos. Essa palavra aqui parece assim, simples, mas tem muito significado. Oremos então. Eterno Deus e glorioso Pai que está no céu, bendito seja, Senhor, o teu santo e glorioso nome. Estamos acabados de ler essa palavra tão gloriosa, Senhor. Te pedimos nesta hora tão importante que estamos reunidos na tua presença. Pai querido e eterno, nos contempla do alto da tua glória, enviando, Senhor, sobre nós alegria, gozo, cura, Senhor, para nossas enfermidades. Tem misericórdia, Deus querido e santo, no nome santo de Jesus. Nós te agradecemos todas essas bênçãos agora e para sempre. Amém. Nossas irmãs, já louvando ao Senhor, com o seu hino nesta noite, ciclo de oração. Louvor eterno, adorando ao Senhor com o seu hino nesta noite. Agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Nessa hora a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Ao redor, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a fúria do contra nós, e a vontade é sumir e calar a voz. É nessa hora que a gente
Glória a Deus. Nós vamos, irmãos, ouvir. Cadê o cantor, cantora? Olha, canta. Nós vamos louvar a Deus com hino, enquanto nós contribuímos com nossos dízimos e oferta, irmão, para a obra de Deus. Falar em dízimo e oferta, irmão. O irmão Wellington e o irmão Gerson, irmão, está na tesouraria da igreja agora, viu? Eu queria convidar vocês aqui, irmão Gerson. O Wellington e o Gerson, nós vamos fazer uma oração, mamãe, por eles. Aí domingo nós falamos de novo, né? Porque a Bíblia diz, irmão, que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. É agora que a gente vê, irmão, como a obra é grande e os ceifeiros são poucos, né? Os irmãos apoiam aí, esses dois irmãos aí na tesouraria, irmãos? Amém? Então nós vamos orar por eles, para que Deus, né, guarde, porque fazer a obra de Deus, irmão, requer trabalho, viu? Nem todos querem, né, irmão Gerson? Nem todos têm coragem. Mas Jesus já falou isso para nós, né? Que não é fácil, não. Quando Jesus procurava alguém para trabalhar no discipulado dele, irmão, pouca gente quis ir, né? Aí ele foi pegando aqueles que não estava fazendo nada, não, irmão. Jesus nunca pegou ninguém que não estava fazendo nada. Quando Jesus foi separar os discípulos dele, um era cobrador de imposto, né? O outro era secretário, sempre estava trabalhando. Então, às vezes fala, mas Jesus, eu já faço tal coisa, como é que eu vou fazer mais outra, irmão? Às vezes tem momento que um obreiro tem que fazer 4, 5 coisas. Mas o que quer dizer? Por que isso, pastor? Porque a seara é grande, irmão, e os obreiros são poucos. Nós estávamos comentando aqui com o Momar agora há pouco. A gente sempre tem que estar levantando obreiro, separando obreiro, né? Porque nós vamos ficando mais velhos e tem que ter obreiro novo. Um dia eu falei para o pastor Levi lá na reunião de obreiro, falei, pastor, manda ficar de pé os obreiros novos aí, presbítero, com menos há 29, 30 anos. Olha o nosso campo, irmão, quantas congregação tem? Sabe quantos tinha, irmão? 6 presbíteros com 30 anos. Aí ele falou, tá pouco, irmão, tá pouco. Precisa incentivar os companheiros das congregações para treinar os irmãos lá na obra e levantar obreiro, irmão. É preciso de obreiros. Então vamos orar por esses 2 irmãos, que trabalhar, irmão, na obra de Deus não é fácil não, viu? Requer tempo nosso, requer momento nosso, que a gente tem que renunciar, né? Oremos. Amado e querido Deus, aqui está, Senhor, irmão Gerson, irmão Wellington, Pai, que irá fazer esta obra, Senhor. Cuide deles, põe as tuas mãos sobre eles, Pai, abençoando. Nós sabemos, Senhor, que tu tem recompensa a dar aos teus filhos. Pai, no nome de Jesus, nós continuamos, Senhor, abençoando os teus filhos e dando vitória no nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Hélio, Deus abençoe, irmão Gerson. Eu já sei que vocês fazem a obra de Deus e vai fazer mais, né? Então, irmão Alan, louvando a Deus e os nossos companheiros contribuindo com a obra de Deus. São os irmãos capazes do Senhor. Quantos trouxeram uma adoração para entregar a Deus hoje aqui? Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Cante isso essa noite. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me
Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim. Faça essa oração. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele te prometeu o céu. Então levanta a mão e canta, isso é verdade. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Cante. Eu só quero adorar. Você poderia estar em qualquer outro lugar lá fora. Falta algo em mim, eu jamais saberei. Tudo que eu tenho, Ele me deu. Amém. Nossa, eu não vou chamar pelo nome. Eu vou deixar a oportunidade aqui aberta. Quem quiser dar um testemunho, cantar, fazer o que o Espírito Santo colocar no seu coração. A oportunidade está aberta, viu, irmão? Irmão, jovem, a oportunidade está aberta para você falar que Jesus faz algo em nossas vidas. Paz do Senhor. Hoje é o primeiro dia do mês e essa semana eu estava adorando a Senhor. Eu pedi para a igreja ajudar, que é o meu 432. Vamos consagrar nosso mês ao Senhor. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre, sim. E meus pés somente vão onde o
os santos possam ir numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A igreja. Recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o nome do Senhor, irmão, seja adorado. Que hino maravilhoso, irmão. Esse hino é uma pregação, viu, irmão? Eu já ia embora para casa feliz, irmão, com esse louvor, né? Que a nossa vida, irmão, seja assim para adorar o Senhor. Tem mais alguém, irmão, que quer dar um testemunho? Vem aqui contar o que Jesus fez, está fazendo na sua vida, irmão. É a oportunidade que nós temos de falar, né, do amor de Cristo, né? Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor. Estamos aqui nessa noite, louvando e bendizendo o nosso Deus, né? É esse Deus que tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos trazido aqui para adorar Ele, né? Então nós estamos muito alegres. Quero ler um versículo aqui na palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 15, o verso 11, que diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence.
e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali despedaçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Começou a padecer necessidade. E foi chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comia. Porém, ninguém lhe dava nada. E tornando-se, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aqui essa passagem é uma passagem maravilhosa, irmão. É uma passagem que fala realmente de uma pessoa, de um jovem, que ele tinha tudo ali. Ele tinha tudo ali na casa do seu pai. Mas um dia ele olhou para o seu pai e disse: Pai, me dá a parte que me pertence, porque eu vou embora, eu não quero mais ficar aqui. O pai repartiu o que deu, o que era dele, e ele partiu dali e foi embora. Mas ele chegando ali naquela cidade onde ele foi, naquele lugar, ele desperdiçou tudo aquilo que o pai dele tinha dado para ele. Aí ele foi procurar um emprego. Aí aquele homem, dono daquela fazenda ali, mandou ele apacentar os porcos. E ele foi. E quando ele chegou ali, ele estava com muita fome. E aqueles porcos comendo aquelas bolotas que a Bíblia fala, ele desejou se alimentar daquilo ali que os porcos comiam. Mas de repente veio um arrependimento ao coração dele. Voltou o pensamento dele na casa do pai. Aleluia! E começou a pensar: olha, na casa do meu pai tem abundância de pão. Na casa do meu pai tem tudo o que é bom. E eu aqui perecendo de fome. E ali veio um arrependimento muito grande no coração daquele jovem. E ele pensou: vou sair daqui, vou voltar para meu pai. Mas ainda que ele não me receba como filho, mas eu vou falar para ele que eu quero ser como jornaleiro, como empregado dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmão, o que significa isso? Pessoas que muitas vezes estão aqui dentro têm tudo. Pessoas que anos estão dentro da casa do Senhor, têm tudo. Foi curado, foi abençoado, foi lavado no sangue de Cristo. Mas um dia ele volta para o mundo. E ali ele vai perecer, porque o mundo não tem o que dar. O mundo há morte, o mundo há destruição, o mundo há fome, no mundo há guerra. Mas aqui na casa do Senhor há bênção. Aqui na casa do Senhor há paz. Aqui na casa do Senhor há vida. Porque Jesus é a vida. Não podemos sair da casa do Senhor por problema nenhum que venha sobre a nossa vida, por tribulação nenhuma que venha sobre nós. Não podemos sair da presença desse Deus, porque Ele está aqui para nos ajudar nessa caminhada, até nós chegar em Canaã celestial. Aleluia! E esse moço, ele tomou uma decisão: eu voltarei para o meu pai. É a mesma coisa quando uma pessoa está lá no mundo e ele pensa: eu era tão abençoado, eu era tão feliz, Deus me usava tanto, mas eu vou voltar para a casa do Pai. E tenha certeza, quando você voltar, Jesus está aqui, com os braços abertos para te receber de volta. Aleluia! E a Bíblia fala que esse jovem voltou. Ele voltou para a casa do pai, e de longe o pai viu aquele filho voltando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
E aquele pai estava ali esperando aquele filho. E aquele filho vem vindo sujo, maltratado. Mas aquele pai estava ali vendo aquele filho. A Bíblia fala que aquele pai correu ao encontro daquele filho. E o abraçou e o beijou. Aleluia. E levou para casa de novo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que chegando ali houve uma grande festa. Foi matado ali um bezerro cevado. Foi feita uma grande festa para aquele jovem. Mas ali tinha um porém, aleluia. O seu irmão estava lá no campo. E quando ele viu aquela festa ali, o povo daquela festa, todos alegres, ele falou: o que está acontecendo? E aqueles servos disseram a ele: teu irmão estava perdido, voltou. E o teu pai fez uma grande festa. Na vez dele ficar alegre, irmão, ele foi aborrecido. Ele não queria mesmo que o irmão voltasse. Ele não queria mesmo que o irmão se arrependesse e voltasse. Isso tem um significado para nós também. Alá, tem um significado para nós também. Para cada um de nós. Aonde está aquele irmão que sentava ao nosso lado? Aonde estava aquela irmã que sentava ao nosso lado? Aonde ela está? Aonde eles estão? Para onde eles foram? Você está preocupado? Aleluia. Nós estamos preocupados, igreja. Precisamos buscar o nosso irmão. Precisamos buscar a nossa irmã. Precisamos ir atrás deles. Saber o que está acontecendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos ficar de braço cruzado enquanto as almas estão morrendo, enquanto nossos irmãos estão morrendo. Nós temos que ir atrás, nós temos que visitar, nós temos que procurar onde eles estão. Porque esse rapaz, ele não estava preocupado com o irmão dele. Ele não estava preocupado. E ele disse: pai. O pai saiu, foi encontrar ele e falou: filho, você tem tudo aqui, ó, tudo aqui é teu. Mas o teu irmão estava perecendo, estava perdido. Era necessário que matasse o bezerro cevado e nós festejasse, porque ele estava perdido e foi achado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E tu aqui tem tudo. E por que tu está preocupado? Porque tu não se preocupa com o teu irmão. Aleluia. Porque você não se preocupa com o seu irmão que não está ao seu lado, que não está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele jovem ficou aborrecido. Mas aquele rapaz que voltou arrependido foi abraçado pelo pai. Foi abraçado pelo pai. Aleluia. O importante é se arrepender e voltar para Jesus enquanto há tempo. Porque não tem mais tempo, Jesus está voltando. Os sinais da volta de Cristo estão nos quatro cantos do mundo. Mas as pessoas estão com os olhos fechados, a mente fechada. Mas se nós começar a orar, Deus, abra a mente deles, traga eles aqui para ser salvo, para ser liberto, para ser lavado no sangue de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E pedindo oração pela minha família, para que Deus venha salvar eles também. Para que Deus venha entrar com a salvação na vida deles. Para que Deus venha dar livramento àqueles que estão no caminho errado. Que Deus venha trazer eles para louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém, irmão? Quer testemunhar? Até... Se quiser mais alguém, pode vir. Vem aqui testemunhar o que Jesus fez na sua vida, irmão. Porque o motivo de nós estarmos aqui, irmão, é porque Jesus tem cuidado de nós, né? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? Por esse motivo de nós estar na presença do Senhor, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Está respirando é um milagre, né? Graças a Deus. Eu quero ler um versículo aqui
Isaías 38, e quero contar um testemunho. Isaías 38. Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequiel o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora que andei diante de ti em verdade, e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequiel muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Amém. Graças a Deus, irmãos, por essa palavra. Eu estava ali sentado, o Espírito Santo me incomodou de eu contar esse testemunho, como Ezequias, que o Senhor fez esse milagre, né? O Senhor disse, usou Isaías e disse: vai e diz a Ezequias que ele vai morrer e não vai viver, para ele pôr a casa dele em ordem. E que ele vai morrer e não vai viver. E ali, quando ele ouviu aquela palavra, ele virou o seu rosto para a parede. Talvez a enfermidade era tão grande que ele não conseguia nem se levantar. Mas ali ele virou o seu rosto para a parede e chorou e orou ao Senhor e disse: Senhor, tu sabe que eu andei na tua presença com sinceridade, que eu fiz o que era reto aos teus olhos. Lembra-te de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Né? E ali ele chorou muitíssimo. E ali o Senhor ouviu a oração. O Senhor ouviu o choro de Ezequias. E ele nem tinha saído do pátio, irmãos, Isaías. Ali ele voltou, o Senhor disse: volta e diz a ele que eu acrescentarei os dias dele 15 anos. Olha, irmãos, para quem ia morrer e não ia viver. Então o Senhor fez me lembrar de um testemunho de 2019. Eu não sei se eu já contei, mas eu contei aqui no círculo de oração esses dias. O Senhor me incomodou para me contar, porque às vezes tem alguém precisando. E ali, irmãos, 2019, eu estava dirigindo ali o Toyola. E ali eu fiquei, deu um esgotamento. E ali eu peguei, não fiquei bem. E tinha um aniversário da Mônica. E era o aniversário da Mônica lá no Jardim Ibirapuera. A Mônica lembra. E daí eu fui, irmãos, naquele aniversário, cheguei atrasada, a pastora já estava pregando, era a irmã Nelly que estava pregando, e foi muito rápido. E a irmã estava na porta, a irmã Marilda, e ela me abraçou, irmão, e eu senti a presença do Senhor, começamos a falar em língua estranha, que eu cheguei atrasada, e ali ela me abraçou, e eu chorei, ela chorou, e ela não falou nada para mim. E daí, irmãos, passou uns dias, eu fui internada. Fiquei 15 dias morta no hospital. 15 dias, irmãos, que se eu tivesse morrido, para mim tanto faz, porque eu fiquei inconsciente, fiquei ali morta. E ali me internaram, eu fiquei ruim, alguns irmãos aqui sabem, e ali eu fiquei 17 dias no hospital. E meu esposo muito preocupado, porque o esposo ele se preocupa, né, irmãos? E ali os irmãos orando, a família orando, os irmãos de Santa Catarina, todo mundo orando. E ali, irmão, eu morta, porque quando a pessoa, às vezes, ele fica em coma, e às vezes ele ouve, né? Mas eu não ouvia nada, para mim eu estava morta. Se fosse um tempo do Covid, tinha entubado, eu tinha morrido. Então, ali, irmãos, quando meu esposo, brigando com o médico para ele tirar os remédios, e o médico não queria tirar. E cada vez ele dava remédio mais forte para mim não acordar. O inimigo, irmão, ele queria matar eu de todo jeito, para mim não fazer a obra do Senhor. E ali, irmãos, quando foi, ele tirou num dia, no outro dia eu estava acordada, no outro dia, irmãos, eu não conseguia segurar o corpo. Eu tive que andar de andador, porque eu não conseguia, porque os remédios eram muito fortes. Aí, irmãos, tirou os remédios,
Aí, no segundo dia, eu saí do hospital, consegui tomar banho sozinha. Quando eu acordei, irmãos, eu acordei com a mente normal. Aí eu estava ali, naquele hospital. Aí minha irmã estava do meu lado. Aí falou, onde eu estou? Estou no hospital. Aí eu acordei. E ali, irmãos, quando a irmã Marilda, eu tive alta. Quando a irmã Marilda chegou lá, ela foi pregar no culto das irmãs ali. Ela falou assim, ó, irmã Laíde, aquela palavra que o senhor me deu, eu não falei nada, porque eu não sabia. Deus falou que estava te dando um presente, mas eu não falei, porque eu não sei que presente que ele ia te dar. Se é um carro, se era uma casa, o que ele ia te dar, se era um dom, o que ele ia te dar. Eu nem falei nada, mas era a vida que ele estava te dando. Ó, irmãos, que Deus maravilhoso. O nosso Deus, irmãos, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Não importa o que nós esteja passando. Lázaro ficou 4 dias na sepultura. Eu fiquei 15 dias, irmãos, ali. 17 dias, mas 15 dias ali, sem saber de nada. Mas o Senhor cuidou nos mínimos detalhes. E quando eu saí dali glorificando a Deus, irmãos, porque o inimigo, ele queria tirar a minha vida, mas o Senhor, ele deu de volta a minha vida. E eu estou aqui para glorificar o Senhor, para louvar ao Senhor, para agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez. Por isso que eu não canso de adorar esse Deus, de amar esse Deus, pelo que Ele tem feito na minha vida. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Era a vida que Ele estava me devolvendo, e era bem o mês do meu aniversário, que era dezembro. E Ele, uns 4 dias antes do meu aniversário, e eu tinha saído do hospital. Então, irmãos, isto é um Deus que nós servimos. Este é um Deus maravilhoso. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tem mais alguém, irmão? Se tiver, pode vir, viu? Se não tiver, nós vamos falar a palavra de Deus. Hoje é culto de ensinamento. Nós temos minutos aí para falar a palavra de Deus com os irmãos. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de Mateus, no capítulo 13, e o versículo 36. Mateus 13, 36. Aqui Jesus vai falar sobre a passagem do joio. A situação do joio não é muito boa, né, irmãos? O fim do joio é coisa ruim. Mateus 13 e 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E respondendo, disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol do reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, e ouça.
Queridos, essa passagem bíblica que me chama a atenção aqui, que os discípulos andavam com Jesus, via tudo que Jesus fazia, via o ensinamento de Jesus, e eles estavam atentos em tudo que Jesus explicava. Mas Jesus deu um explicamento aqui a respeito do reino. Eles ficaram em dúvida, irmãos. Porque até hoje também tem crente na igreja que é crente há muito tempo, irmão João, mas ainda tem dúvida de muita coisa. Tem crente que fica perguntando às vezes para si mesmo: depois que nós morrer, para onde nós vamos? Tem crente que faz essa pergunta para ele mesmo. Quando o crente morre, vai para onde? Mas a Bíblia diz, irmãos, que morrendo Lázaro, a Bíblia diz que veio os anjos e recolheram. E morrendo o rico, seja causa o ímpio, né? Quem veio buscar ele? A Bíblia não fala, né? Mas nós podemos pensar, né, irmão? Se os anjos vieram buscar Lázaro, e a Bíblia não relata quem veio buscar o rico, o ímpio. Então, irmão, quando o crente parte para a eternidade, os anjos vêm buscá-lo. E vai levar para o céu, para o seio de Abraão, lugar de descanso. Aí os discípulos aqui estavam em dúvida, irmãos. E começou a interrogar Jesus. Outra coisa linda aqui, irmão Mário, que me chama a atenção, Morivaldo, é que nunca ninguém chegou para Jesus para saber de alguma coisa, abraçando Jesus, beijando Jesus. Não. O único que fez isso se perdeu, né? O único que chegou e abraçou ele e beijou, falou: aquele que eu abraçar e beijar, vocês podem prender que é ele. Mas quem queria receber alguma coisa de Jesus, irmão, nunca abraçou e beijou ele. Quem queria receber alguma coisa de Jesus, chegava humilde e chegava aos pés dele. Dizia assim: Jesus, o senhor pode explicar para mim o que é isso? Quem ia buscar a cura de Jesus, nunca chegou abraçando ele, sempre chegava aos pés de Jesus. A mulher que tinha o fluxo de sangue, ela não chegou abraçando Jesus, não. Ela falou assim: se eu somente tocar nas vestes dele, eu vou ficar curado. E assim, irmãos, é hoje do mesmo jeito. Tem crente que acha que ele pode pegar Jesus, como tem muitos por aí, né, que fala, encostar Jesus na parede. O senhor tem que me dar a bênção, Jesus, porque eu sou crente, eu canto na igreja, eu prego, eu visito, eu oro, o senhor tem que me dar. E não é assim. Jesus só nos atende quando nós chega humilde para Ele. Quando nós chega para Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não mereço nada não, Jesus, mas eu estou procurando ser alguma coisa na sua presença. Faça algo para mim, Jesus, eu estou precisando. Aí os discípulos chegam para Ele, nos pés dele, e Senhor, explica para nós o que quer dizer isto. O que é a diferença do joio e do trigo? Aí Jesus dá aquela explicação maravilhosa, né, irmão? Diz assim, ó: o trigo, meus discípulos, é os filhos de Deus, filho do reino, que semeia boa semente, né? Leva a palavra, prega a palavra de Deus, ensina e orienta. Esse daí é a boa semente, esse é o trigo. Agora, o maligno também tem filho, né, irmão? Os que semeiam a mal semente é filho do maligno. É filho do diabo. Acabou esse filho do diabo, mamãe? Acabou, meu irmão? Não tem mais filho do diabo, não?
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, irmão, às vezes ainda tem, ainda dentro da igreja, né? Filho do inimigo, que gosta de caçar confusão com o irmão, né? Gosta de procurar intriga com o irmão, gosta de fazer fofoca na igreja. Esse é filho do Altíssimo? Esse é filho de Deus? Que chega, pastor, você viu o irmão João? O irmão João é um bom pastor, olha. Esse é filho de Deus, irmão? Você viu aquela moça, pastor? O senhor viu a roupa que ela está vestida hoje, pastor? Filho de Deus, irmão, não age assim. Os que semeiam a boa semente, os que semeiam o trigo, irmão, quer coisa boa. Quando nós falamos de trigo, irmão, é de bênção, não? Do trigo se faz pão, do trigo se faz bolo, né? E do joio faz o quê? Aleluia. Mas Jesus, com toda a paciência, irmão, que tinha e tem, né? Porque Jesus tem paciência, irmão. Às vezes nós erramos, nós pecamos, nós cometemos coisas que não agradam a Ele, mas Ele ainda tem paciência conosco. Ainda dá oportunidade para nós. Olha, o irmão Gênesis fez isso e isso errou. Mas o Espírito Santo vai lá e conversa com ele, fala para ele se arrepender, que eu estou aqui ainda para perdoar ele. Jesus não é acusador, irmão. Jesus veio para salvar. Jesus veio para ter misericórdia, né? Mas por que Jesus não quis condenar, irmão, esses que estavam fazendo essas coisas? Veja bem, nós vamos ler aqui no 41. No 40 diz assim: e assim como o joio é colhido e queimado no fogo. Então, para que serve o joio? Para jogar no fogo e queimar. Mas o Filho do Homem, né? O 41 diz assim: na consumação do século, continuação aqui do 40 ainda, na consumação do século deste mundo, o 41, mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles os colherão do seu reino. Os anjos vão colher da onde, irmão? Do reino. E quem é esse reino? Da onde é esse reino? A igreja. Nós somos o reino de Deus. Os anjos vão descer mandado, irmão, por Jesus. Por Jesus. E os anjos vão fazer o quê, pastor? Vai colher. Mas e os que for filho do inimigo? Vai ser lançado na fornalha. Vamos dizer, o inferno, né? E o que vai ter lá, pastor? Coisa boa? Ali haverá pranto, ranger de dentes. Mas, irmãos, se lá, onde vai ser lançado os ímpios, o joio, vai haver ranger de dente, pranto. Então quem vai para o inferno vai saber o que está acontecendo. Seria tão bom, irmão, seria tão bom, né? Se Deus fosse assim, ó, ou quem perdeu a salvação vai ser jogado lá para o inferno, acabou, né? Foi destruído, não tem mais nada. Mas não, irmão, lá vai ter pranto. E o que é pranto? Pranto é alimentação. Mas olha, eu tive tanta oportunidade de estar na igreja, eu te ouvi tantas pregações, eu ouvi tanta palavra, por que eu não quis aceitar?
Por que que eu não recebi o conselho da igreja? Por que que o pastor me ensinou e falou que para mim ir para o céu eu tinha que ficar firme com Jesus? Por que que eu não fiquei? Esses são os prantos que vai haver lá. Arrependimento aonde não tem mais jeito. Hoje é tão bom, né, irmão? Hoje ainda está tempo. É tão bom. Às vezes nós erramos e sentimos angustiado. Aí nós vamos lá para o nosso quarto e dobramos nossos joelhos na beira da cama e disse: Jesus, esse dia foi tão mal, Jesus. Esse dia alguém me maltratou, Jesus. Esse dia, Jesus, alguém falou algo para mim que eu deixou triste, Jesus. Eu só não revidei porque eu estou caminhando para ir morar no céu. Eu só não maltratei aquela pessoa, Jesus, porque eu sou crente. Eu sou lavado no teu sangue, Jesus. Aleluia. Eu não sou, Jesus, filho do inimigo, não, Jesus. Eu sou filho teu. Por isso que eu aguento tudo, Jesus. Aleluia. Então, os justos, irmão, olha que coisa linda. Então, os justos. Nós somos justos, irmãos? Hein, irmão André? Nós somos justos? Mas precisamos ser, né? Precisamos ser justos, irmão. Se devemos a alguém, temos que conversar, irmão. Às vezes alguém fala: pastor, mas fulano lá deve e não paga. Bom, peraí, irmão, não é assim. Às vezes a pessoa adquiriu uma dívida, não tem condições de pagar, mas ela pode muito bem ir lá com o seu credor e conversar. Eu digo muito bem, irmão, quando a gente deve, porque eu devo também, viu, irmão? Eu devo, mas estou pagando. Nós que somos comerciante, sempre nós estamos devendo. Porque nós não podemos comprar todas as mercadorias à vista e pagar. Mas nós compramos e sabemos que temos prazo para pagar. Se chegar no prazo, não der para pagar, a gente vai lá e conversa. Meu senhor, segura uns dias aí, porque eu estou meio apertado, mas mais para frente eu vou tentar ser justo. Mas agora, irmãos, tem pessoas que ele faz essas coisas e não justifica nada. Estou devendo lá, é meu credor lá que se vira, ele que arruma um jeito de viver, eu não vou pagar não. Crente não age assim. Não. A partir do momento que nós fazemos as nossas conversas, negociamos, não estamos devendo mais. Na medida que vamos pagando do jeito que nós podemos, não estamos devendo mais, porque nós negociamos. Os irmãos vêem muito aí, né, em reportagens, o governo negociou a dívida para pagar com 30 anos, 40 anos, dizer que a pessoa não está devendo, negociou, está não devendo. Mas a Bíblia diz que os justos resplandecerão. Resplendor, o que quer dizer isso? O que significa essa palavra? Resplandecer, irmão. O que quer dizer isso? Quando o crente for salvo, que Jesus mandar os anjos dele vir aqui na terra e nos levar para o seu reino, aí nós vamos resplandecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz ainda, que vamos resplandecer como o sol no reino do seu Pai. Alguém segura, irmão, o sol? Não. Alguém pode parar o sol? Não. Só parou uma vez, né, Josué, né? Mas foi Deus que permitiu. Ele parou o sol para abençoar Josué. Mas aí a Bíblia diz aqui, quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam o que a palavra está falando. Nós somos crentes, nós venhamos à igreja para aprender a palavra. Mas eu quero dizer aos irmãos que tem crente que às vezes vem para a igreja só para ouvir barulho. Eu já tive conversando com alguns irmãos, nessas festividades que nós temos, é ruim, pastor? Não, é bom. Eu gosto de festividade, irmão.
Coisa maravilhosa é quando nós trazemos um pregador aqui, que Deus usa ele em revelação, em profecia, fala nossos erros. Bom, irmão. Irmão, está pensando que eu acho ruim? Não, irmão. Se eu trazer um pregador aqui e ele dizer, pastor, Deus está me dizendo que o senhor está errado, o senhor precisa consertar. Eu digo, amém, irmão, vamos consertar onde está errado. Porque nós somos seres humanos, irmão, podemos errar. Mas justo, aleluia. Procuramos, irmão, ser. Vamos melhorar. Né? Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que fulano fez comigo. Irmãos, você sabe o que fizeram com Jesus, né? Por causa de mim, por causa de nós, Jesus aguentou tudo. Chamaram ele de endemoniado, chamaram ele de beberrão, chamaram ele de pecador, chamaram ele de tudo quanto foi nome. Mas só xingaram ele, pastor? Não. Cuspiram nele, bateram nele, crucificaram ele. Ele aguentou tudo. Por causa de mim e de você. Ele disse, pai, eu aguento tudo, pai. Por causa dos meus filhos, do Novo Horizonte, eu aguento tudo. Porque eu vou entregar a minha vida na cruz para salvar eles. Aleluia. Quem guardar essa palavra, irmão, no final do mundo, quando tudo encerrar. Porque, irmão, quando a Bíblia diz aqui, o mundo vindouro, né? Nós não podemos saber que dia que é esse mundo vindouro, irmão. Pode ser amanhã para mim, pode ser daqui a pouco. Porque nós somos seres viventes, a nossa vida está na mão de Jesus. Se esta noite ele falar para mim assim, ó, meu filho Gênesis, eu quero você comigo, vamos embora. Quem vai segurar? Por isso que nós devemos estar pronto, preparado para todos os momentos da nossa vida. Por onde nós andar, por onde nós passar, o que nós fazer, tem que fazer como crente em Jesus. Porque nós não sabemos o momento, irmão, que nós vamos partir, ou o momento que ele vai dizer, meus anjos, busque a minha igreja. Jesus não vai descer mais aqui na terra, não, irmão. A Bíblia diz que ele vai vir sobre as nuvens e vai dar ordem aos anjos. Pastor, mas isso é não abrir e fechar de olho, irmão. Não dá tempo nem de nós despedir do nosso filho, da nossa esposa, do nosso cônjuge. Não dá tempo, irmão. Vai ser não abrir e fechar de olho. Nós estaremos com ele para sempre. Aleluia. Então vale a pena, irmão, nós estar aqui adorando a Deus, servindo a Deus. Ah, pastor, mas é porque tem isso, tem aquilo. Não esquece tudo isso, esquece aquilo, irmão. Confie na palavra de Deus, porque ele aguentou tudo para que nós fôssemos salvos. Que Deus abençoe a amada igreja em nome de Jesus. Guarde esta palavra, irmão. Justo juízo. Quando ele vir nas nuvens e olhar para nós e vai nos poder dizer assim, ó, estou indo buscar a minha justa igreja, que está me esperando, né? Está me aguardando. Eu falo sempre, irmão, para os irmãos, que é o seguinte, o momento mais lindo da noiva é quando ela entra à igreja e o noivo está esperando, né? Para nós hoje servir a Deus é uma maravilha, é bom, é gostoso ser crente em Jesus. Mas o momento mais lindo para nós, irmão, vai ser o momento quando ele mandar os anjos vir buscar a sua igreja e a trombeta tocar e nós dizer assim, Jesus, estou pronto esperando para ir com o Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, amada igreja. Colocamos de pé e vamos orar ao Senhor. Domingo é culto com a mocidade, né, irmão? Domingo é culto com os jovens. Convide lá, meu seu vizinho, seu amigo, companheiro de trabalho, de escola. Faça o evangelismo, irmão, pessoal. Que a igreja que chama os irmãos. Hoje nós estamos aí, tem a mídia, tem um meio social aí que é fácil, né? Manda no celular do seu colega, fala, ó, domingo nós temos um grande culto com os jovens no Novo Horizonte. Você está convidado. E Jesus está presente para abençoar a sua igreja. Outro sim, irmão, guarde isso, grave essa data, não esqueça. 24 de maio, viu? Não haverá culto aqui. 24 de maio,
nós vamos estar todos no Templo Central. É cooperação nossa lá. Ah, pastor, mas não queria ir. Não, 24 de maio não vai haver nada aqui na igreja. Nós estamos no Templo Central, cooperando a banda, a mocidade, crianças, se possível, todos, irmãos. Os irmãos que têm veículo, que vai haver, tem uma pessoa, duas, vem para cá, nós vamos ver aí se nós conseguimos arrumar uma van para levar os irmãos até o Templo Central. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Tem alguém enfermo, quer receber oração, nós vamos orar. Tem aqui o óleo de unção, e a Bíblia nos dá o direito de orar, ungir, para o irmão receber a cura. Porque nós sabemos, irmãos, que Jesus deu essa autoridade para nós. Nós vamos estar orando. Ah, pastor, mas irmãos, não importa. O que importa é que Jesus tem poder para curar. E Ele cura, viu, irmão? Ele cura. Porque Ele não perdeu a unção da cura. Nós vamos orar, o presbítero Momaro vai estar aqui ungindo. Os irmãos que precisam de unção. Nós sabemos que o nosso Deus, irmão, é poderoso para fazer milagre na vida do seu povo. Oremos ao Senhor. Amado e querido Deus, Pai, nós falamos da Tua palavra nesta noite, Senhor. E nós sabemos, Jesus, que o Senhor é aquele que não mudou. E a Tua palavra diz que o Senhor não muda, Pai. Como o Senhor curou no passado, o Senhor cura no presente, Pai. Aqui, Senhor, à frente, está os Teus filhos, Pai. Eu não sei qual é a enfermidade, eu não sei qual é o problema que eles têm de saúde, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a cada irmão, a cada irmã. O Senhor sabe a idade deles, o Senhor sabe o endereço da casa, o Senhor sabe por onde eles andam, e o Senhor conhece, Pai, todo o detalhe do Teu filho, Pai. Em o nome de Jesus, eu peço, Senhor, a Tua bênção agora, a Tua cura, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, que eles possam sair daqui alegre e dizendo, nesta noite, Jesus me visitou e eu estou indo para a minha casa, abençoado, curado, no nome de Jesus. Esse é o nosso pedido, ó Pai, nós já Te agradecemos pela bênção e pelo milagre, no nome precioso de Jesus. Domingo, irmão, nós já vamos começar a nova lição, viu? Vai falar sobre a vida de Abraão. Venha para cá a partir das 9h15 para aprendermos a palavra de Deus. Estenda sua mão para cá. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus reine sobre nossas vidas, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe os irmãos. Tenha uma noite abençoada no nome de Jesus.